Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Peçanha, seu Web Personal Trainer. Hoje o que me traz aqui é fazer uma gravação para vocês para dar continuidade no nosso desenvolvimento de conteúdos. Essa é a segunda parte da minha aula para vocês, falando sobre os princípios do Pilates. E hoje eu quero falar com vocês sobre os posicionamentos da coluna. Então vejam, antes de iniciar a aula propriamente dita, deixa eu explicar para vocês o que significa os posicionamentos de coluna, tá? Os posicionamentos da coluna nada mais são do que manter a coluna, as curvaturas da sua coluna, curvatura cervical no pescoço, a curvatura torácica no meio das tuas costas até na região lombar e a curvatura lombar nas posições neutras. O que seriam as posições neutras? As posições neutras nada mais são do que as curvaturas naturais, aquelas que vêm com a gente no nascimento. São as curvas que a natureza nos deu. Essas curvas, elas servem principalmente para dissipar forças. É uma questão de física mesmo. Quando você faz um exercício, você gera um vetor de força na sua coluna. Seja você estando em pé, ou esteja deitado ou sentado, não importa. Você vai sempre gerar um vetor de força na tua coluna, pela força da gravidade também. E quando como você tem a coluna com curvas, essa força se dissipa pelas curvas, pela curva cervical, pela curva torácica e pela curva lombar. Então, um vetor de força que entra com 100% pelo topo da sua cabeça, quando ele passa pela cervical, ele dissipa um tanto e chega na torácica um pouco menos pesado, vamos dizer assim, menos forte. Pela torácica ele dissipa mais um pouco e pela lombar mais um pouco ainda. Então, essa força vem se dissipando e ao longo da tua coluna ela vai se perdendo e diminuindo de força, de intensidade. E isso traz a gente, o ser humano, para um patamar de qualidade naquilo que a gente pode fazer com o nosso corpo, tá? Então essa é uma das vantagens que a gente tem anatomicamente devido à evolução humana, né? E trouxe essa vantagem biomecânica para nós. Então o Pilates, quando ele é feito de maneira correta, por que a gente sempre fala, ou melhor, por que eu sempre falo para vocês que o Pilates é um exercício seguro e eficaz? Porque se for observado essas curvaturas, forem mantidas, você vai conseguir desenvolver um exercício eficaz e de uma maneira muito mais segura realmente, ou seja, você vai diminuir a chance de você ter um problema mais sério em decorrência de um exercício mal feito. É claro que depois de algum tempo que você também já está praticando Pilates, você começa a levar essa conduta de manutenção de curvas e tal para a tua vida cotidiana. Então você acaba levando isso para a posição que você está sentado trabalhando, ou você está muito tempo em pé, você acaba posicionando a tua coluna da melhor maneira possível. Se você joga um tênis, você vai jogar um tênis e vai acabar melhorando o teu movimento, porque você tem essa consciência corporal desenvolvida por causa do Pilates e tal. Então isso acaba amplificando na nossa vida e trazendo benefícios muito maiores do que só especificamente a prática, né? A prática do Pilates, tá? Então assim, nós temos a posição da coluna cervical. A coluna cervical ela tem uma lordose cervical que a gente fala, que é uma curva de convexidade. Se você passar a mão atrás do teu pescoço e olhar no espelho lateralmente, você vai perceber que ela tem essa curva. E aí a gente tem um procedimento para fazer que chama aceno da cabeça. Então eu vou citar em termos gerais, depois eu vou explicar isso no exercício. O aceno nada mais é do que esse movimento que eu faço aqui agora. É uma coisa simples. É como se você acenasse para alguém dando um bom dia. Um bom dia bem sutil. Isso da posição deitada, você está deitado e vai fazer um exercício abdominal, por exemplo, uma flexão abdominal. E você faz o movimento, nós chamamos esse movimento aqui, olha, de flexão crânio-caudal. Esse é o nome técnico, tá? Mas basta você guardar que isso aqui chama aceno da cabeça. Dessa maneira você tira o peso do pescoço em cerca de 30%. Então você alivia o peso da cabeça em cerca de 30%, tá? Então a cabeça humana pesa entre 4,5 kg, 5,5 kg nesse intervalo, e aí a gente consegue diminuir isso para 3 kg, 2,5 kg, dependendo do peso que ela tem, tá? Então esse é o principal na nossa região cervical. Isso serve também para aliviar o pescoço, tá? Para que você faça um movimento sem que o pescoço fique pesado segurando a cabeça na posição errada, beleza? Esse ponto. A coluna torácica, ela tem a curva dela nesse sentido. Côncava, né? É assim. Então, mantendo essa curva, você consegue fazer um exercício também de maneira que as forças se dissipam.
Então a gente vai trabalhar alguns exercícios hoje, aumentando ela, deixando ela mais em flexão e fazendo uma extensão da coluna, trabalhando ela bem estendida. E aí você, quando você trabalha esse movimento de flexão e extensão, você produz colágeno na coluna, melhora o fortalecimento da musculatura que existe presa na coluna especificamente. Você tem vários músculos, entre eles músculos curtos, cruzados, seus multífidos, músculos longos que vão de baixo em cima. Toda essa musculatura paravertebral fica fortalecida. E a produção de colágeno faz com que ela seja mais maleável e mais flexível. E isso para a mobilidade da gente, para a nossa funcionalidade, é bem importante. E aí chegamos na nossa coluna lombar. A coluna lombar é uma que a gente trabalha de maneira mais intensa, quase que sempre a gente está trabalhando na posição neutra, porque ela rapidamente sai da posição neutra. A lombar ela é assim, eu sempre falo isso para vocês nos meus vídeos, né? Deixa a coluna lombar na posição neutra, nada mais é que manter ela com a convexidade natural dela. Essa é a posição neutra. Então a gente vai fazer exercícios hoje no qual você vai jogar ela totalmente reta no chão e vai arquear ela, tipo, arrebitando o bumbum para que fique mais arqueada a tua lombar. E dessa maneira você entenda que você tem esse movimento na tua coluna lombar, tá? E aí eu vou repassar, na verdade, mas aqui nesse caso pode ser que para você seja a primeira vez que você esteja vendo isso. A gente vai fazer o princípio do imprint. O que é o imprint? O imprint nada mais é do que você descer um pouco esse arco de coluna lombar, ele, vamos dizer que ele seja mais amplo, mais acentuado, você achata um pouquinho ele, mas não totalmente, e tensiona o máximo possível o teu abdômen. Para que você faz isso? Para que você possa levantar as pernas em suspensão e fazer um exercício com as pernas no ar, de maneira que a lombar não sinta tanto. Então é de suma importância isso, para fazer os exercícios de maneira correta e não sentir a lombar, e sim o que tem que sentir. No caso o abdômen, perna, enfim, o que for, né? Tá? Então faremos exercício nessas três linhas, trabalhando a coluna cervical, a coluna torácica e a coluna lombar. Beleza. Então falei do imprint. O imprint é essa última que eu citei agora, a gente chama de imprint, porque ele, naturalmente, quando ele nasceu lá com o Joseph Pilates lá atrás, era realmente jogar a lombar no chão. Mas ao longo do tempo, com estudos biomecânicos que foram sendo feitos, se chegou a essa conclusão que eu estou falando para vocês agora, é uma conclusão mais contemporânea, de manter as curvaturas naturais, e o nome foi mantido, imprint. Mas antes era assim, deixar a coluna reta no chão. Agora não, agora ele é um pouco mais baixo do que o normal, mas ainda tem a curva, para que dissipe força por ela. Esse é o fundamento físico, tá? Beleza, antes ainda da gente começar a nossa aula propriamente dita, vou soltar um pouquinho minha perna, fica flexionada, ela começa a doer. Eu quero falar com vocês sobre o porquê de se praticar o Pilates. Então muita gente me pergunta assim, qual o porquê? Por que eu devo praticar o Pilates? Qual a motivação que eu tenho que ter para fazer o Pilates? É uma resposta meio pessoal, na verdade, tá? O que eu posso dizer para vocês como profissional e como alguém que pratica o Pilates é o seguinte: essa é uma modalidade que, primeiro, ela prima pela qualidade do movimento. Então nós temos todo um processo metodológico, que é isso que eu estou explicando para vocês hoje a respeito da coluna, e no outro vídeo eu falei sobre a respiração, a concentração, e assim eu vou determinando todos os fundamentos. Então você observa várias questões para que o teu movimento seja um movimento de qualidade. Então você tem qualidade e não quantidade. Então com isso você tem um exercício mais eficaz e mais seguro. Esse é o primeiro ponto que eu acho legal salientar para o aluno sempre, para ele entender esse conceito do Pilates. O segundo ponto a se pensar é o seguinte: todos nós temos as nossas atividades cotidianas. Então você, de repente, é um advogado, ou uma advogada, ou é uma médica, ou é um comerciante, ou enfim, é um funcionário público, beleza. Então você tem a tua rotina diária entre dirigir, então você levanta, você dorme, levanta, toma seu banho, toma seu café, e vai dirigindo até o trabalho, depois você passa horas sentado ou horas em pé, depois você sai, vai almoçar, sentado de novo, volta para o trabalho, continua sentado no período da tarde, volta dirigindo para casa ou de ônibus sentado, às vezes até nem em pé no ônibus, mas normalmente seria sentado no carro. Chega em casa, senta para ver televisão, janta sentado e vai dormir. Pergunto a vocês, nessa pequena historinha que eu contei, em qual momento encaixou-se uma atividade cotidiana de maneira natural? A não ser uma atividade profissional ou outra que você tem realmente que andar muito, que você tem uma exigência física, que é o caso da minha, por exemplo. Mas vamos deixar isso à parte. 80% das pessoas têm uma rotina mais ou menos semelhante a essa. Tá?
Então, quando o Pilates faz o trabalho dele da maneira correta, o método Pilates eu digo, ele faz com que vocês, primeiro, criem força, vocês ganham força mesmo, força funcional. A força funcional é diferente de uma força no qual vocês estão mais acostumados a entender a força, o tamanho, fica grande, não é isso. A força funcional ela é mais específica, ela é assim, você aguenta subir 20 andares de escada porque acabou a energia elétrica, e as tuas pernas vão queimar, porque vai doer normalmente, mas você vai aguentar subir, você não vai precisar parar 20 vezes a cada andar, tem que parar porque a perna não aguenta subir, chega no final com cãibra. Isso o que é? Isso é força funcional, é resistência muscular e ligado com a força funcional. Outra coisa, você desenvolvendo a força funcional, você consegue fazer movimentos complicados para a sua coluna, por exemplo, fazer um giro, uma inclinação, pegar um peso, por exemplo, um caderno no banco de trás do carro e trazer na hora que você está parado no semáforo, que você precisa pegar alguma coisa numa agenda e não travar a coluna. É outra coisa que você tem um exemplo prático de como o Pilates pode atuar na tua vida. Então assim, ele melhora essa força funcional, ele melhora a tua flexibilidade e o teu alongamento. Então o alongamento e a flexibilidade são as capacidades mais funcionais que o ser humano tem. E dessa maneira, melhorando essas duas capacidades, a força, tá? E aí eu quero deixar dentro disso também a resistência muscular, tá? Então você melhorando a força funcional e melhorando o teu alongamento, a tua flexibilidade, você se torna um indivíduo competente fisicamente. Você aguenta fazer suas atividades, você aguenta fazer teu trabalho e não ter dor na lombar, você aguenta ficar horas em pé e não ter dor nas pernas, você aguenta ficar horas sentado e não ter dor no ombro, não ter uma ler no ombro, no tendão do punho, no tendão do cotovelo. Por quê? Porque você ativa essa musculatura e treina ela funcionalmente, tá? Um outro aspecto importantíssimo também, que eu sempre cito para meus alunos nas aulas presenciais, é que você tem os movimentos do Pilates e uma fase por exemplo, qualquer movimento que você faça no Pilates, ele é controlado, ele é um movimento controlado. Em uma fase desse movimento você desenvolve o potencial de força. Na outra fase do movimento, seja porque você é contra-resistido por uma mola ou uma borracha, ou seja porque você é contra-resistido pela tensão do músculo, que é isso que eu estou fazendo aqui agora, ó. Então eu fecho tensionado e abro tensionado. Isso faz com que você faça um estiramento mecânico da fibra muscular, e esse estiramento ele vai no limite da fibra, por causa do tensionamento. Ativa algumas estruturas dentro da fibra muscular, uma delas se chama fuso muscular. Isso faz com que a fibra não rompa. É uma estrutura que nós temos de segurança. Só que essa estrutura ela é muito mais forte do que uma fibra sozinha. Um fuso muscular equivale a, sei lá, 1000 fibras musculares em questão de funcionamento, de força. E quando você faz um movimento nesse sentido, ampliando e bem controlado, você ativa ele. Nessa ativação dele, você desenvolve o potencial de força dele. Aí você se torna funcionalmente mais forte também. Quando é com mola, então a mola puxando para lá, eu puxo para cá e freio, porque a mola está me puxando do contra. O que acontece? Quando você dá esse freio de volta, a fibra sua estira, então ela produz essa força do fuso muscular na fibra também, e ao mesmo tempo ela vem alongando dinamicamente, entendeu? Então o alongamento está contido dentro dos movimentos, não é alongamento tipo esse, ó. Esse é um alongamento passivo, né? Na verdade ativo, né? Ativo. Você faz ele. Mas é um alongamento estático, você segura, tradicional. O alongamento do Pilates é um alongamento dinâmico, você alonga dentro do movimento. Esse é o potencial funcional também, tá? Porque ele vai auxiliar também você nas suas atividades cotidianas, no teu dia a dia, no teu trabalho, na tua brincadeira com seu filho, no seu esporte, no seu lazer, enfim, de maneira ampla na tua vida. Então, esses são todos porquês, né? Porquês importantes. E, para finalizar, o porquê de desenvolver uma atividade com Pilates também. Por ser também uma atividade desafiante. Eu sempre comento com os alunos e falo assim, perceba para você ver o quanto que isso desafia o teu corpo, desafia a tua mente, a tua concentração, o teu equilíbrio, desafia você na tua parte coordenativa, quanta coisa você tem que coordenar junto, respiração, posicionamento de coluna, o exercício em si, o controle do movimento, quer dizer, vários fatores que você tem que fazer junto. Então isso desafia a pessoa. Obviamente também que daí, se a pessoa não gosta, porque motivacionalmente ela não se sentiu atraída pela atividade, pode acontecer, acontece, tudo bem, daí você tem que partir para uma outra atividade física, tá? O teu lugar não é fazendo Pilates, porque se você não gosta, não adianta, você vai fazer um pouco e vai parar. Então as chances são que você não vai ter um desenvolvimento bom, mas não porque a modalidade, o método é ruim, não, porque você realmente não tem empatia, vamos dizer assim, com o método, e aí você não pratica da maneira mais eficaz possível, tá?
Então ele é desafiante, tá? Além do que, como ele tem muitas combinações, inúmeros mesmo, para o mesmo exercício, você faz várias combinações, alterações, modificações, adaptações, isso torna ele também uma atividade dinâmica, que você está sempre mudando de maneira legal e você não fica maçante naquele mesmo sequência de exercício sempre. E eu sei que isso existe mesmo, a pessoa fica sacuda, vamos dizer assim, porque fica fazendo a mesma coisa há muito tempo. Para algumas atividades como a musculação, porque eu sou professor também, personal e tal, isso até tem seu funcionamento, porque você precisa ficar naquela sequência durante um tempo para que o corpo desenvolva um potencial de adaptação, e daí você aumenta o peso, diminui esse intervalo de tempo, você dá outros estímulos para que exista um desenvolvimento. No Pilates você vai agregando exercício, tira um, põe outro, com a mesma funcionalidade, para que no final você tenha uma gama grande de coisas acontecendo de maneira dinâmica. Então ele se torna dissipa mais esse potencial aí de não gostar e de ficar meio com tédio da atividade, tá? É isso aí, pessoal. Os erros também, para finalizar essa primeira parte. Quais os erros mais comuns? Então o objetivo principal hoje é mostrar para vocês que as coisas podem ser feitas erradas e certas. Então eu vou fazer com vocês daqui a alguns segundos, vou começar com vocês, e aí eu vou falar a forma errada e a forma correta. E aí você tente fazer aí da maneira correta, tá? Claro, tente visualizar em você se você erra. Se você erra, tente mudar para acertar, para fazer a coisa certa, para que ele seja eficiente e seguro. Esse é o objetivo, eficiência e segurança, tá? Faremos tudo isso, serão 3 passagens de alguns exercícios em cima do posicionamento da coluna cervical, do posicionamento da coluna torácica, da lombar e alguns movimentos mais dinâmicos de mobilidade de coluna, rolamento para baixo, rolamento para cima, movimento do gato para você trabalhar a coluna e tal, o abdominal, e aí eu vou te falando dos erros e como você tem que corrigir isso e aplique. Basicamente é isso, aplicar aquilo que vocês estão vendo comigo aqui, esse conteúdo. Eu tenho certeza que vai trazer muito benefício na vida de vocês, beleza? É isso aí, deixa eu me preparar aqui, vou fazer um pequeno corte aí e a gente já vai começar a nossa série propriamente dita. É isso aí. Beleza, pessoal? Vamos lá então na nossa parte prática. Vamos deitar e vamos fazer a elevação do quadril primeiro. Posição deitada. Posição fundamental do Pilates. Deixa eu botar meu cronômetro funcionando. Pés ajustados ao alinhamento dos joelhos. Joelhos ajustados com o alinhamento do quadril. Tá? Jóia. Então, vamos começar pela elevação do quadril. Antes de fazer isso, eu quero dizer para vocês o seguinte. Posicionamento da pelve. Correto. Neutra, como eu falei. Então você coloca o dorso da mão aqui, ó, no ossinho do quadril. Deixa eu esticar minha perna aqui. E esse ossinho aqui, ó, bem na crista. Põe o dorso da mão aqui. Ponta do dedo no pubis. O pubis é na bexiga, mais ou menos, tá? Aí você flexiona de novo. E aí você olha. Isso aqui, pessoal, tem que estar plano, tá bom? Tem que estar plano. Observe agora, ó. Eu inverti o quadril. Eu fiz com que a minha lombar colasse no chão. Vocês estão percebendo aí? Vai estar colada no chão, tá assim, ó. Aí eu olho para minha mão e vejo que a ponta do meu dedo que está no pubis fica mais alta. Tá errado? Esse é um erro. Como que eu corrijo isso? Fazendo esse procedimento com a mão, porque eu visualizo. Agora eu vou mudar, vou inverter, vou arrebitar o bumbum, arrebita a bunda. Aí eu olho de novo, olha o que aconteceu agora. Agora minha lombar ficou mais arqueada. Tá errado também. Aí minha mão inverteu, ó, ficou mais alto aqui, ó, em relação à ponta do pubis, à ponta do dedo. Entenderam? Aí eu volto um pouquinho para neutra. Aí achei a neutra. Ó, plano. Plano. Lombar neutra. Tá bom? Aí eu vou tirar essa mão. Olha para vocês verem como é que a mão entra. Ó, ela entra, ela tem uma curvinha aqui embaixo. Tá bom? Tem que ficar isso. Então manteve isso, essa posição neutra. Mantém isso. Tá? Aí você vai fazer o seguinte agora no exercício. Vou deixar meu braço aqui, só a título de você observar minha coluna. Tá? Deixa eu buscar minha camiseta, eu preciso que vocês vejam bem. Você inspira, travado o abdômen, respiração todo no tórax, solta o ar, contrai o glúteo e o abdômen junto. Ó. Observem bem a coluna descendo agora. Então, ó, eu estou com ela invertida. Inspiro, desço. Voltei na neutra. Novamente. Inspiro. Elevo. Inspiro.
descontrolando. Observem bem, ó, torácicas, lombar e voa neutra. Eu tenho que mexer a coluna lombar para ela chegar a ficar assim, ó. Aí ela entra na minha mão aqui, ó. Estou fazendo bem lento para vocês entenderem. Mais uma vez. Inspiro. Força no bumbum, ó, contraído. Força no abdômen. Inspira. Descida controlada. Tá? Última vez, vou fazer usando os dois braços na posição correta, que é essa aqui. Pelve neutra, coluna lombar na posiçãozinha dela, inspira, prepara, expira, sobe. Inspira, controla a tua descida. Isso. Jóia. Então fizemos aí a elevação da coluna, tá? Agora vamos fazer o rolamento para baixo. Então como que é feito isso? Primeiro eu vou sentar. Balança. Senta. Afasta um pouquinho as pernas. Eu preciso agora que vocês se observem no espelho, em casa, para manter aqui na neutra. Então tem que forçar para ficar na neutra, senão fica assim, ó. É normal ficar assim, tá? Esse é o erro, foi o primeiro erro. Posiciona lá. Não estou conseguindo, professor. Flexiona um pouco a perna e facilita, ó. Já facilitou. Olhem bem. Puxar minha camiseta. Conseguem ver? Tá? Mantém aí. Puxa a ponta do pé para vocês, tensiona a perna. Então o movimento inicia-se pelo quadril. Você está com a pelve na neutra, você vai fazer um rolamento no qual você puxa o teu quadril para dentro, faz um movimento para trás, para que você encoste a lombar primeiro. Inspira e vem, ó, glúteos. Queixo no peito, aí eu venho descendo, controlando. Estou falando com vocês, mas você soltando o ar. Ó, lombar primeiro, estou sentindo a lombar encostar no chão, vou para as torácicas, vou para os meus ombros e aí por último a minha cabeça e levo o braço lá atrás. Mantenho a perna muito tensionada, senão não sobe, hein? Aí traz o braço controladamente, tensionado, não deixa solto e vem até aqui. Agora observe minha cabeça, o deslocamento do aceno, como eu falei, ó. Assim está normal, assim é o aceno. Então é um movimento sutil, você tem que fazer ele sem desapoiar a cabeça do chão. Então eu vim até aqui com o braço inspirando, faço aceno e começo a subir soltando o ar. Mantenho o alongamento. Inspiro, para trás, remontando a coluna agora. Isso. Então, dois erros, né, pessoal? Deixar a coluna assim e já começar. Não, você tem que procurar manter o ombro arrebitado para a tua lombar ficar na correção correta. Não deixar o ombro assim, deixar ele relaxado e a cabeça alinhada. Então, olha, no espelho eu tenho que ver esse posicionamento que vocês estão vendo aí na minha coluna, tá? Espero que vocês tenham conseguido perceber. Aí você vai descer. Segundo erro, qual que seria? Descer assim. Ó. Até dá, mas está errado. Você começa o movimento no quadril, ó. Puxa o quadril para dentro. Aí você arredonda a coluna, aí o queixo vem também, ó. Aí eu estou certinho. Eu venho descendo, freando na contração da minha perna e do meu abdômen. E vou repousando no chão. Venho pousando tudo e vou para trás do braço. Beleza. Qual que é o erro agora? Você puxar o braço inspirando e já trazer a cabeça assim, ó, olhando para cima. Olha bem, ó. Vocês se viram para a cabeça como é que tá? Assim ela está errada. Assim você está levantando muito, totalmente o peso dela, em sua totalidade, e além de tudo, ainda está forçando o pescoço. Então, eu venho inspirando, puxando o braço, faço aceno. E olha a diferença. Tudo isso, redondinho. Mantenha a posição de coluna redonda. Vou lá na frente e alongo o máximo. Relaxa o ombro, não joga o ombro lá, tá? Agora inspira. Qual seria o erro? Você não remontar a coluna pela lombar primeiro, fazer isso aqui, ó. Aí você forçou o pescoço. Para evitar isso, o que você faz? Tá aqui alongando, inspira novamente, flexiona o joelho, vem para trás um pouquinho, joga a lombar para frente
depois puxa o ombro, depois a cabeça. Aí você chega na posição ereta novamente, com a perna flexionada para facilitar o movimento, entendeu? Agora vamos lá, movimento inteiro de maneira dinâmica. Vai lá, inspira. Inspira puxando o braço e fazendo o aceno da cabeça. Inspira, remonta, flexiona o joelho. Novamente para acabar, rolamento pelo glúteo, queixo no peito. Inspira, traz o braço e faz o aceno. Inspira, joelho flexionado, remonta. Relaxa. Aí, com isso a gente conseguiu fazer um pouco mais lento, um pouco mais desenvolvido cada passo desse para que vocês não errem, tá? E aí vocês começam a entender o mecanismo de movimentar a lombar, a pelve, da posição neutra para a posição de retroversão, que a gente chama, que é essa que você puxa para dentro e rola a tua descida por ela, tá? E depois no final, remontando, voltando, a gente chama de antiversão de quadril, que é aquela que você arrebita o bumbum primeiro e aí de baixo para cima, da lombar para torácica, para cervical para cabeça. Esse é o correto que eu acabei de fazer com vocês, tá? Eu espero que vocês tenham visualizado bem isso. Agora, vamos fazer aí um movimento de controle de movimentos, controle de movimento de pernas, só que com a perna em suspensão fazendo imprint, né? Com isso você desenvolve o controle de movimento e trabalha o imprint também. Vamos lá, deita, posição fundamental, novamente aquele esquema aqui, ó, dorso na mão, ponta do dedo no pubis, observe se dá plano, ó, minha mão entra tranquilamente embaixo da lombar, tem a curvinha, neutra. Tensiona o abdômen ao máximo que dá, puxa um pouquinho a lombar para baixo, não chapa ela geral no chão. Traz a perna na posição de mesa, traz a outra, inspira tudo no tórax, mantendo isso contraído. Quando você está fazendo isso, o imprint não pode se perder, ou seja, se você sentir que o abdômen estufou, está errado, esse é o erro. Não pode errar, isso não pode errar mesmo. Estufou, para, descansa, vai de novo, porque é sinal que você cansou, tá? Outra dica para não errar isso. Pensa assim, quero ir no banheiro e não tem onde ir, não tem banheiro para ir. Segura. Feroz, isso funciona demais. Assoalho pélvico ativado. Inspira. Perna esquerda. Inspira. Perna direita. Ins. Ex. Ins. Ex. Mais uma em cada. Ins. Ex. Ins. Ex. Mantendo a pelve neutra. Agora movimentos laterais do quadril. Controle contralateral. Quando a perna vai para a direita, eu mantenho meu lado esquerdo do tronco firme. Quando eu vou com a perna para a esquerda, eu mantenho meu lado direito do tronco firme. Mantenho mesmo a força, tá? Sustento o imprint, ó. Olha ali, tem que estar plano. Tá bom? Inspira. Direita. Inspira. Esquerda. Inspira. Direita. Inspira. Esquerda. Inspira. Direita. Inspira. Esquerda. Tô morrendo, professor. Mas finaliza assim mesmo, morrendo, ó. Um pouquinho de ar. Suavidade, pessoal, na finalização do movimento, para não te dar uma cãibra, não te dar uma contratura, entenderam? Então é isso, o imprint tem que ser mantido através da contração. Se você sentiu que o abdômen estufou, levantou, ficou mais alto, é sinal que você perdeu a contração do imprint. Aí para, descansa um pouquinho, desse jeito que eu fiz, puxa um pouquinho de ar, finaliza, e depois vai de novo, faz mais uma vez e assim vai, tá bom? Agora vamos fazer o abdominal, mantendo a perna em elevação. Agora, 2 fundamentos.
posicionamento de pelve, que é o imprint, mantendo a neutra, e o aceno da cabeça em todos os movimentos. Prestem bem atenção nas duas coisas. O imprint a gente já fez, acho que vocês já começaram a assimilar. Agora prestem atenção no aceno, ele é sutil, mas ele funciona, tá bom? Então vamos lá. Imprint, tensionamento, lembra que tem imprint é tensionar mais, assoalho pélvico contraído, subiu as pernas na posição de mesa, inspira, faz o aceno, olha para minha cabeça, subiu, inspira, desceu, aceno, subiu soltando o ar, desceu, aceno, subiu, desceu, mais duas, aceno, aperta bem a perna, você está conseguindo ver o imprint, ó, tensionado, não está estufado. Última, aceno, subiu e fica. Para acabar com o abdômen agora, inspira e pulsa 10 vezes. Controlado. Um pouquinho de ar. Finalização do controle, lembra? Aí, quais seriam os erros? Não fazer o aceno, levantar com a cabeça reta, seria isso aqui, ó. Aí vai doer o pescoço, vai doer mesmo. Esse é um erro, então faço o aceno e ó. Aí o movimento sai suave e a cabeça fica no lugar do joelho, na linha do joelho. Primeira coisa. A segunda que eu poderia estar errado, soltar o imprint, tá? Então se você solta o imprint, o abdômen estufa. Aí você sente que você está lá em cima, ó, estufou. Opa, errei. Para e descansa. Você cansou provavelmente. Ou, esse é mais difícil de vocês verem, mas seria eu puxar o lombar total no chão, ó. Encaixar o lombar no chão e fazer. O lombar está colado no chão, ó. Minha mão não entra, não. Ó, agora deixei neutro, minha mão entrou. Tensionamento, imprint, tá? Então, essas são as coisas a não se fazer, não os erros. E aí você se policiando e praticando para que você aprenda a fazer correto, tá? Show de bola. Deixa eu sentar. 33 minutos, mais no máximo mais 7. Agora vamos fazer o fortalecimento cruzado, dorso lombar, tá? Então é um trabalho contralateral. Quando eu trabalho a perna direita, eu trabalho o braço esquerdo e vice-versa. Agora é importante você observar em mim as curvaturas cervical, torácica, lombar, tudo na neutra, tá bom? E no controle do movimento, suavidade e controle. Posição de 4 apoios. Vou colocar minha camiseta por dentro. Usualmente eu não uso ela assim porque é meio, né? Não é muito bonito, vamos dizer assim, né? Mas aqui no caso é para que vocês consigam ver minha coluna, tá? É mais fácil vocês visualizarem. 4 apoios, joelho embaixo do quadril, mãos embaixo do ombro. Aqui. Tensione embaixo da axila, senão vai acontecer isso, tá? Vai cair. Tensione embaixo da axila e mantenha. Aqui, na verdade. Aqui. Então, erros que podem acontecer. Primeiro seria isso aqui, ó. Você tá com a lombar curvada. Corrige olhando no espelho. Acha a curvatura neutra. Outro erro. Você poderia estar assim, como eu falei no começo. Estaria muito caído o ombro. Tensione embaixo da axila. E o erro mais comum, deixar a cabeça assim. E daí fica forçando a cervical. Desce o olhar, mas não faz assim, né? Desce aqui, ó. Aí você tem que olhar isso no espelho, filmar o teu celular e depois olhar, tá? Beleza, mantenha isso. Inspira, estenda a perna esquerda para trás. Braço direito à frente. Esgota o ar. 10 repetições, sem mexer a coluna. Neutra. Observe minha coluna. Tudo neutro. Finalização. Inspira. Perna direita.
braço esquerdo. Movimento curto e controlado. Inspira. Finalização controlada. Inspira. Senta. Cabeça no colchonete, braço para trás, alongamento da concha, redondinha a coluna. Fica um pouquinho. Agora remonta. Lembra que eu falei da lombar primeiro, depois as torácicas, depois a cabeça. Tá lá. Inspira e venha. Aí. Esse é o alongamento da concha, ele é só para complementar, tá bom? É isso aí, show de bola, pessoal. Então, espero com isso ter explicado para vocês alguns erros comuns, no caso, erros em cima de alguns exercícios, né, de posicionamento cervical, posicionamento da lombar, posicionamento da torácica. Deixa eu só, antes de fechar o vídeo, fazer de frente para vocês o erro do ombro. Você está assim, né? Então você relaxa embaixo da axila e ele faz isso. Ó. Aí você cai aqui, ó. Esse é o erro. O que você vai fazer? Contrair embaixo da axila, como se estivesse segurando um jornal embaixo de cada braço. Aí você traz ele para a posição correta. Com isso, a tua coluna torácica fica assim, ó, tá bom? Fica correto. E é isso aí. Espero estar dando conteúdo para vocês de qualidade, que dessa maneira vocês melhorem a tua prática, pratiquem mais, fiquem mais conscientes do próprio corpo, ganhem força, ganhem flexibilidade, ganhem resistência e ganhem qualidade de vida e felicidade na vida de vocês. E por sinal é assim que eu me despeço de vocês, desejando muitas felicidades, fiquem com Deus, nos vemos no próximo conteúdo e qualquer dúvida que vocês possam ter, respondam aí meu questionário ao final desse e-mail, dando dicas e sugestões, ou se você acha que você tem alguma coisa que é uma objeção para você praticar o Pilates, eu tenho tal coisa que eu acho que não funciona para mim, me escreva isso, me responde no e-mail, está no corpo do e-mail que você abriu esse vídeo, tem lá. Responde para mim lá, que daí eu vou desenvolver essa objeção com você, para que você entenda que, na verdade, não existem restrições, existem adaptações. Então, não existe uma pessoa que não possa fazer Pilates. O que existem são adaptações que você deve fazer enquanto profissional para que a pessoa possa praticar da maneira segura, correta e organizada. É isso aí, beleza? Fique com Deus, muito obrigado e é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!